Sejam bem-vindos ao Momento Bicaps. Hoje vamos falar sobre os cuidados com a pele, cabelos e unhas. Nesse bate-papo, teremos a presença da dermatologista, doutora Beatrix Saboia Zinck. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Doutora, hoje homens e mulheres estão muito vaidosos, né? Eu nem diria vaidade, eu acho que o conceito assim, de bem-estar, de aparência pessoal, de sucesso profissional e autoestima estão muito mais ligados hoje e existe uma consciência maior da importância desses aspectos na vida individual. Principalmente nesse momento de quarentena, eu pude perceber o quanto a aparência, esse olhar no espelho, a recuperação da autoestima tem sido de grande valor para um equilíbrio, né? Não só estético, mas também emocional. Tá tudo ligado, né? Bem-estar, saúde e beleza, né? Exatamente. Doutora, qual a principal queixa que chega aí no seu consultório? Então, existem perfis diferentes de consultório. O meu consultório acaba que a queixa estética tem a ver com a questão de envelhecimento, principalmente surgimento de rugas e manchas, e da parte clínica acaba sendo principalmente a questão da acne. E teve uma questão curiosa sobre acne nesse período, principalmente de quarentena, porque existiram muitos casos de acne da mulher adulta com agravamento de algumas dermatoses, né, relacionadas a quadros de acne. Então, foi algo bem interessante, até descrito em alguns artigos, o mask acne, né, que é relacionado à questão do uso das máscaras também. Olha só, interessante. E os homens, vamos falar dos homens agora. Os homens também estão buscando mais tratamentos, né? Mais esse autocuidado. Sim, com certeza, né? Existem muitos estudos já relatando isso, inclusive em 2018 eu até fiz uma reforma no meu consultório que tinha assim um aspecto mais rosado, né? Mais feminino, justamente para poder atender os dois públicos, né? O público masculino tem procurado sim cada vez mais os tratamentos estéticos e o mercado também da parte estética está atenta a essa nova parcela do mercado. Então, produtos especificamente voltados para os homens. Entendi. Qual a idade que a gente deve começar a se preocupar com a pele? Eu não vejo assim um limite de idade. Na verdade, desde o nascimento. A gente deve tomar cuidado das crianças, dos recém-nascidos. Existem algumas dermatoses características desse período. E o cuidado é ao longo da vida, porque, na verdade, a nossa pele é a nossa proteção. É o que interage e protege o nosso corpo. Então, manter o equilíbrio da pele ao longo da vida é muito importante. E o filtro solar é essencial, né? Então, o filtro solar, todo dermatologista que se preza não abre mão do filtro solar e que seja de boa qualidade. O filtro solar ele vai estar relacionado principalmente para evitar os processos de fotodano. Mas é importante lembrar que o uso do filtro solar não significa fotoproteção. Existem até alguns relatos de indivíduos que usam filtro solar e acabam se expondo mais ao sol, achando que somente o uso do filtro solar vai estar protegendo dos danos causados pela radiação solar. Então, hoje, fotoproteção significa não só o uso do filtro solar, mas também mudança de hábitos. Como, por exemplo, quais são as dicas que você daria para a gente? Evitar a exposição direta ao sol, principalmente nos horários de maior exposição solar, usar um filtro solar de boa qualidade, usar filtros físicos. A gente vê cada vez mais, principalmente crianças, frequentando praias, usando roupas, né, com proteção UV, o chapéu com proteção UV no tecido, que seja de aba larga, cores escuras, uso, inclusive, de óculos escuros. A catarata, que é a doença oftalmológica mais prevalente no Brasil, também tem a ver com a exposição solar. E a gente se preocupa principalmente porque a gente sabe que o dano solar está relacionado ao surgimento de câncer de pele. Não só uma questão de surgimento de manchas, espessamento da pele, né, surgimento de vasos, amarelamento da pele, mas também, principalmente, as lesões conhecidas como ceratoses actínicas e o câncer de pele propriamente dito, como vaso celular, espinho celular e até mesmo o melanoma.
Vamos falar agora sobre maquiagem, doutora. Tem gente que dorme com a maquiagem. Chegou tarde da festa, fala, ai não, que preguiça, né? E dorme de maquiagem. Vamos falar sobre isso. É importante retirar a mesma maquiagem ou é mito? Não, é importante sim, até porque a maquiagem, ela traz resíduos e acaba fazendo uma oclusão da pele. Então, a higienização faz parte aí do passo a passo de uma rotina de skincare. Mas hoje a gente tem a vantagem de ter as maquiagens com alguns ativos, inclusive com filtro solar, outros com vitamina C, vitamina E, alguns ativos hidratantes, matificantes para tratamento, por exemplo, de pele oleosa. Então, usar a maquiagem como um aliado, eu sou super a favor, até porque o próprio pigmento da maquiagem vai garantir uma fotoproteção maior do que quando comparado com um filtro solar, por exemplo, sem cor. Mas deve ser feita a higienização, principalmente noturna, porque a gente sabe que à noite a pele vai ter um outro ciclo, vai ter uma outra necessidade, e aí a maquiagem não vai se encaixar nesse momento aí do dia a dia. Você comentou sobre a vitamina C, né? Quais são as outras vitaminas essenciais, né, para o cuidado com a nossa pele? Então, as vitaminas, como a vitamina C, vão ser indicadas principalmente pela propriedade antioxidante. A gente envelhece pelo processo oxidativo, que acontece através da produção de radicais livres da célula, e isso causa uma instabilidade celular e até mesmo a morte celular. Então, o uso de antioxidantes vai ser favorável no sentido aí de uma prevenção de um envelhecimento celular precoce. E assim como outras vitaminas, por exemplo, a vitamina E, que acaba sendo usado muito também como estabilizante de filtros solares, a vitamina A, né, que são os derivados do ácido retinóico, aí como principal rejuvenescedor, já utilizado há muito tempo, que é o próprio ácido retinóico e seus derivados, como isotretinoína, adapaleno, vão promover esse rejuvenescimento da pele. E a alimentação, então, influencia, né, diretamente na aparência e no cuidado, na saúde da pele, né? Sim, hoje a gente tem um boom de nutricêuticos, né, que seriam os cosméticos orais. Mas, na verdade, começou já há muito tempo uma pesquisa que foi publicada no Congresso Americano, da Academia Americana de Dermatologia, e a primeira substância ligada principalmente a essa questão de anti-envelhecimento foi o chá verde. Então, teve um boom do chá verde, do consumo do chá verde, mas principalmente a questão dos antioxidantes. Então, a gente pode até reparar que no mercado existem os nutricêuticos disponíveis, com outros ativos, como, por exemplo, colágeno, biotina, mas sempre tem um antioxidante na sua formulação, justamente por conta aí desse combate ao processo oxidativo. Assim como o chá verde, por exemplo, melhora a saúde da pele, o contrário seria o cigarro, né, que prejudica muito. Com certeza. Então, o cigarro acaba estando relacionado a um processo de envelhecimento precoce por conta dessa produção dos radicais livres e a presença de outras substâncias, como a nicotina, que vão favorecer esse processo oxidativo celular. Além disso, também tem um processo de que existe uma diminuição da oxigenação, não só no órgão-alvo, como o pulmão, mas também nas extremidades. Então, acaba que a pele sofre com o tabagismo e, com isso, acontece um envelhecimento mais acelerado em pacientes tabagistas. E a recomendação é que esses pacientes, idealmente, é que parem de fumar, mas ter o cuidado de uso dos antioxidantes. Vamos falar sobre o Botox, né? Super popular. Quando começar a usar? Então, eu passei por um dilema logo quando eu comecei a minha vida profissional, porque uma paciente aos 19 anos queria aplicar a toxina. E eu me perguntei qual é a melhor idade para começar a toxina, né? O uso da toxina botulínica, que a gente acaba chamando de Botox. Não tem idade. Na verdade, tem indicação. Então, por isso, passar por a avaliação de um profissional e vai de acordo com o que tiver de indicado para tratamento, né? Cada caso é um caso, né? Exato. E hoje a toxina, ela tem um amplo espectro de aplicação. Não só no tratamento das rugas dinâmicas, mas também de toda o tônus muscular e de áreas que vão além do uso do rosto. Então, área do colo, tratamento de uma transpiração excessiva,
tratamento de queloide. Então, existe uma diversidade muito grande aí de aplicações da toxina botulínica. Não se restringe àquela ruga na testa, né? Não. Vamos falar, então, é seguro o Botox, doutora? Então, a toxina já era usada na medicina para fins não estéticos há muito tempo, e a partir da década de 80 passou a ser estudada para uso estético por um casal de americanos chamado Carruthers. Ela é oftalmo e ele é dermatologista, e foi muito curioso assim, essa história, porque eles se auto-aplicavam, né? Foram os primeiros voluntários, digamos assim, e eu acredito que se tivesse um prêmio Nobel da estética, seria para o uso estético da toxina botulínica. Então, são mais de 40 anos de estudo de segurança e eficácia da toxina botulínica no tratamento estético da face. E aí, com isso, vieram estudos de longo prazo demonstrando que a toxina não deve ser encarada como um tratamento pontual, e sim um tratamento a longo prazo, porque tem uma propriedade de fazer a microrregulação. Ou seja, cada aplicação que se faz, por mais que o efeito bloqueador, né, de evitar a contração muscular, acabe durando aí entre 4, no máximo 5 meses, a gente pode reparar que os pacientes, depois de uma regularidade de aplicação aí de pelo menos 1 a 2 anos, existe, quando retorna para uma nova aplicação, uma mudança desse tônus, porque existe uma sinalização daquela musculatura que ela deve se contrair mais devagar. Isso se chama microrregulação. E com isso a gente favorece um processo de envelhecimento mais devagar e mais natural. Então, hoje a toxina deve ser encarada como um tratamento. O que a gente tem de mais moderno hoje, doutora, em termos de tratamento para o rejuvenescimento mesmo? Então, na verdade, hoje existe uma grande evolução nessa área estética. Acho que de uns 10 anos para cá, a gente teve assim, ferramentas que pudessem otimizar o envelhecimento que nunca se pensou antes. Existe um entendimento, um grau de conhecimento tão amplo que realmente acaba sendo aí muitas opções de rejuvenescimento. Então, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de eleger uma ferramenta, né, que seria aí um padrão ouro, porque eu sempre acredito na reunião de técnicas para favorecer, e cada paciente vai ter uma resposta individual. Porém, o que tem se falado aí de mais moderno, digamos assim, de alguns anos para cá, é o conceito de exposoma. Exposoma é justamente o que é chamada de a áurea viva, que cada indivíduo vai ter a sua. É como se fosse uma impressão digital à base de micro-organismos e elementos que vão circundar o indivíduo. E a pele vai ter o seu exposoma. Então, o que vai favorecer a saúde, o bem-estar, a beleza da pele é justamente esse equilíbrio de exposoma, que pode ser atingido por diferentes ferramentas, que eu acho que é muito mais individualizado do que você eleger um único procedimento ou uma única ferramenta de tratamento da pele. Então, acho que o que há de mais moderno é o conceito de exposoma, você manter o equilíbrio do seu exposoma, que é individual, é essa impressão digital aí da pele que é única. Então, eu acho que isso é o que há de mais moderno aí nesse conceito de equilíbrio e saúde de pele. Super interessante. Vamos falar sobre cabelo, que é uma preocupação de homens, de mulheres. Quando que a gente sabe que a queda é aquela queda normal e não algo para a gente assustar? Então, queda de cabelo é tema de uma consulta inteira, né? Existem diferentes causas de queda capilar. É normal a gente ter uma perda de até 100 fios por dia. Porém, para minha avaliação, eu sempre procuro avaliar o que é o normal de cada paciente. Cada paciente vai ter um ciclo capilar diferente do outro. Por isso, tem alguns pacientes que crescem mais rápido o cabelo, tem outros pacientes que não passam daquele comprimento. Então, existe o normal de cada um. Então, queda capilar é realmente um aspecto muito amplo, e eu sempre procuro diferenciar as causas orgânicas e as causas não orgânicas. Né? As causas orgânicas, digamos,
seriam secundárias algumas doenças, como, por exemplo, anemia, alteração da tireoide, alteração de outros hormônios, como os hormônios sexuais. Então, a gente sempre faz uma investigação. Até mesmo doenças autoimunes podem levar à queda capilar. E existem as doenças psicossomáticas que estão acontecendo nesse período de quarentena, inclusive após Covid, que são denominadas causas de eflúvio telógeno. Então, muito comum, por exemplo, após o parto, após períodos de estresse, no período de convalescência, acontecendo aí cerca de 3 meses após o gatilho, que pode ser variável. Então, é um desafio a gente fazer essa investigação. O meu cabelo caiu muito, né? Depois que eu tive meus filhos, mas depois normalizou. Então, essa questão da queda capilar pós-Covid é verdade. É verdade, não é mito, né? Caracteriza um eflúvio telógeno, que pode acontecer após qualquer outra infecção viral. E como você teve essa experiência no pós-parto, que também é um eflúvio, vai repilar, né? E aí a velocidade pode variar e a gente pode fazer um tratamento para poder otimizar e fazer com que essa repilação aconteça não só num prazo mais curto, mas também com fios com mais qualidade. Existem medicamentos, doutora, eficazes para combater a queda capilar? Existem, mas a gente tem que saber a causa, né? Então, existem diferentes linhas de tratamento. Por exemplo, no eflúvio, a gente acaba avaliando o grau do eflúvio, quanto aquilo está impactando também a vida de cada paciente e usando os fortalecedores que vão servir como coadjuvantes nessa repilação. A gente ouve muito falar na biotina, né? Quando a gente fala em cabelo, a gente fala em biotina. Tem relação mesmo? Sim, eu costumo prescrever biotina, sim, que ajuda nesse fortalecimento capilar, associado também a antioxidantes. Então, uma vitamina que é muito associada ao uso da biotina é a vitamina E, mas existem outros elementos que podem ser usados também, como o pantonato de cálcio, o zinco. Então, existem no mercado alguns complexos com esses elementos, não só de vitaminas, mas também outros elementos que vão ajudar nesse fortalecimento capilar, que deve ser usado aí pelo menos durante o período de 3, 6 até 12 meses. Então, diminuir um pouco a ansiedade que às vezes os pacientes têm durante a queda capilar, esperando uma resposta em um curto espaço de tempo, mas ela normalmente acontece após o 3º mês aí de acompanhamento e tratamento. Não é do dia para a noite, né? Como a gente sempre espera, né? Não, não é rápido, tem que esperar. Doutora, estresse faz o cabelo cair? Então, o estresse pode ser uma causa de queda capilar, sim. Justamente porque a gente vai ter uma priorização num período de estresse. Existe a liberação de cortisol, por exemplo, e outras substâncias que vão preparar a gente para a guerra, digamos assim. E aí, com isso, a prioridade de nutrição, de oxigenação, vão ser os órgãos principais e as estruturas de maior metabolismo, como, por exemplo, unhas e cabelos, acabam sofrendo durante um período de estresse. E, além disso, tem aquela relação dos fatores ambientais influenciando no nosso expossoma. Então, esse conceito de desequilíbrio do expossoma também podem favorecer a repercussão na pele, né, e órgãos, como órgão, e os fâneros, que seriam unha e cabelo. É interessante observar, né, como o nosso estilo de vida afeta a nossa saúde, a nossa beleza e tudo, né? Sim, com certeza. Inclusive, sobre a acne da mulher adulta, existe um artigo muito, muito interessante questionando se seria uma doença da mulher moderna, porque o perfil de pacientes que vão desenvolver esse tipo de dermatose são justamente mulheres que vivem em meio urbano, que trabalham, estão submetidas aí a fatores estressantes que vai tudo terminar aí num processo oxidativo. Então, o estresse não só emocional, psicológico, mas também a poluição do ambiente. Então, a gente vê alguns produtos com moléculas antipoluição, o próprio tabagismo, a falta de sono, a alimentação incorreta. Então, tudo isso seriam fatores de estresse também, e que podem contribuir para o processo oxidativo
e, consequentemente, o envelhecimento mais precoce e o desequilíbrio do exposoma, favorecendo algumas doenças, como, por exemplo, a acne na fase adulta. Bora cuidar, então, do estilo de vida, né? Sim. Vamos falar sobre o colágeno, doutora. Tomar ou não? Então, isso é sempre um grande dilema, né? Não existe um estudo a longo prazo, que a gente chama de uma coorte, controlando os resultados de colágeno. O que existem são alguns artigos demonstrando, principalmente pacientes que são submetidos a tratamento de bioestimulação, ou seja, para estimular a produção do colágeno, com melhores resultados quando fazem reposição. E aí, mais uma vez, a gente pode perceber que a maioria dos produtos à base de colágeno estão linkados com moléculas que vão favorecer o fortalecimento da pele, como, por exemplo, a biotina, o panteonato de cálcio e até mesmo antioxidantes, como a vitamina C. Então, acaba que, no final das contas, claro que é importante fazer a reposição correta, né, através de uma boa alimentação, e quando não se consegue, a suplementação voltado com esses elementos específicos, dependendo do que você quer atingir, e os antioxidantes. Unha fraca é sinal de preocupação? A gente tem que acender aquela luzinha de alerta? Então, como eu falei anteriormente, né, as estruturas de muita proliferação, elas podem sofrer durante algum processo orgânico ou não orgânico. Então, é sempre motivo de investigação. Eu costumo, na minha rotina, quando o paciente vem com queixa de unhas quebradiças, né, a síndrome das unhas frágeis, fazer uma investigação de triagem. Mas a principal causa de unhas frágeis quebradiças é a perda da hidratação da lâmina ungueal. Então, existem muitos produtos no nosso dia a dia, como os detergentes, sabonetes, o uso da acetona e até mesmo dos esmaltes, que vão favorecer essa perda de água pela lâmina ungueal e, consequentemente, aí, aquele aspecto mais quebradiço, de unhas opacas e até mesmo com algumas estrias, que aí podem estar sinalizando essa agressão local. Tem gente que tem alergia, né, aos esmaltes. O que você diz dessas pessoas? Então, as alergias verdadeiras aos esmaltes, que seriam as dermatites de contato por um irritante alérgico, o tratamento é tirar o produto que causa a alergia. Então, evitar o uso de esmalte. Lembrar que existem esmaltes hipoalergênicos, não existem esmaltes totalmente antialérgicos, então o uso deles vai se restringir à identificação de qual substância ela é alérgica. Então, o ideal é até procurar fazer um teste de contato para identificar o componente e aí sim poder escolher o produto que possa entrar em contato. A acetona prejudica a saúde das unhas, doutora? Então, sim, a gente justamente indica o removedor de esmalte sem acetona, porque a acetona tem como a consequência a retirada de água da lâmina ungueal. Então, vai favorecer o ressecamento da unha. Hoje em dia está super na moda, né? As unhas postiças. Tem várias técnicas hoje para alongar as unhas, né? E tem algum tipo de risco? Tem uma amiga que acho que deu fungo por baixo da unha e aí ela teve que tirar, foi um problema. Sim, a gente não recomenda o uso das unhas postiças, principalmente a longo prazo, porque elas vão servir como se fossem um esmalte, então acaba diminuindo essa questão da troca da lâmina ungueal, de hidratação e de oxigenação. E, além disso, pode, dependendo da manutenção, favorecer a entrada de água na unha e, com isso, aumentar a umidade junto com a queratina da própria unha e favorecer o crescimento de alguns patógenos, como o fungo. Eu já tive uma paciente que teve as 10 unhas acometidas justamente por conta de unha postiça e eu nunca tinha visto, né, acaba fazendo diagnóstico diferencial com algumas doenças, como o líquen plano ungueal, e aí a gente vê que é pelo uso de unhas postiças, então a gente recomenda não utilizar. Vamos falar sobre tirar cutícula. Eu não tiro, né? Não tenho cutícula grande, mas tem gente que fala, nossa, não tem como, minha cutícula é muito grande, eu preciso tirar. Faz mal?
Então, a cutícula, ela tem um motivo, ela faz a proteção do aparelho ungueal, então também idealmente é mantê-la, porque ela age como isolante aí entre o limite da lâmina e da borda da unha, né, da pele. Então, idealmente é não retirar. Doutora, para finalizar, né? Qual é o conselho, o que você diz para as pessoas, né, nesse momento, com essa questão do autocuidado, né, de olhar para si? Qual é o recadinho aí final que você deixa para as pessoas? Não só, como você disse no começo da entrevista, né, não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de autocuidado mesmo, né? Então, eu sou fã, né, da medicina e sou super fã, adoro o que eu faço da dermatologia. E eu me lembro que, desde a minha época de faculdade, eu já pensava em ser dermatologista, e a minha monografia foi sobre dermatoses e doenças intestinais inflamatórias. E aí, após a minha dedicatória, a gente tinha que escolher um pensamento. E eu gosto assim, de frases. Uma frase que me chamou muita atenção na época foi que a pele é a nossa relação com o mundo. Então, o cuidado com a pele vai representar não só o que existe dentro da gente, mas também como a gente se relaciona. Então, manter o equilíbrio, a saúde, o bem-estar faz bem não só para a pele, mas também para o nosso interior. Então, ele vai representar o que a gente quer, né, como a gente está e também como a gente vai interagir com o mundo. Tá ótimo, doutora. Te agradeço mais uma vez pela participação e parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade também dessa nova experiência, né?